Fala galera, aqui é o Cadu e você Descomplica Render. Hoje a gente vai fazer uma aula aqui bem básica do D5 para você que está começando, beleza? Vamos fazer uma aula aqui de cena externa, tá? Vou explicar passo a passo do que a gente vai fazer. É uma aula rapidinha, tá? Mas para quem está começando aqui, a gente vai pegar muito gap bom. Então, bora lá. Bom, pessoal, tô aqui na minha cena do D5, tá? A minha viewport tá limpinha, como vocês podem ver aí, né? Não tem nada colocado. Então hoje a gente vai aprender aqui, tá? O básico do básico, né? Que é mexer aqui com algumas vegetações, terrenos, texturas, iluminação, tá? Mexer com a câmera, principalmente também, tá? Primeiro de tudo aqui a gente coloca no modo Fly, tá? Pra gente se locomover melhor aqui dentro. Tá? Primeira parte aqui, né, para cena externa também, eu dou um pouquinho de aumento aqui no ganho, tá, da minha movimentação, já que a área vai ser muito grande, né? Então eu uso as teclas, né, WASD para fazer essa locomoção para frente, para trás, para um lado, para o outro, tá? Q e E para subir e para descer, ok, pessoal? Então vamos lá. Primeiro de tudo, tá, a gente vai trazer as nossas modelagens para cá. Então já deixei prontinho aqui para vocês, como vocês podem ver, um pack aqui, tá, para vocês fazerem o download dessa cena, para vocês fazerem a aula junto comigo aqui. Podem ir acompanhando, fazendo junto, né? Pausa o vídeo caso tiver dúvida, volte, pergunte também, tá? Se tiver alguma dúvida aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Se preferir uma resposta mais rápida, pode mandar pra gente no Instagram também, né? Que aparece aqui no rodapé aqui, tá? O Think com 2K 3D, né? Que a gente resolve para você rapidinho. Então vamos lá, vamos importar nossa cena aqui, tá? Para o nosso D5. Lembrando que as importações agora têm maior amplitude de formato, tá, pessoal? Então vocês podem optar aqui por 3ds Max, Blender e etc, tá? Confiram aí no site do D5, né? Porque aumentou bastante, ficou bem legal isso aí. Nossa cena tá aqui, né, já modelada, um prédio bem bacaninha, tem as ruas, tem, né, a parte aqui para a rampa de acesso dos veículos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu quero essa cena aqui, pessoal, era como uma cena de praia, tá? Então essa parte aqui, ó, essa faixa aqui para cá, eu quero ela como se fosse praia, tá? O que eu vou fazer então? Vou mexer na modelagem aqui do terreno de fundo, tá? Então eu vou vir aqui em objetos, tá? Vou selecionar aqui o terreno, vou adicionar aqui, ó, nesse botãozinho do mais, para quem perdeu, aqui do lado esquerdo objetos, seleciona o terreno e clica no mais, tá? Eu não tenho a versão Pro, tá, pessoal, para passar essa aula para vocês, creio que muitos de vocês também não, tá? Vale bastante a pena, mas hoje a gente vai fazer a aula aqui com a versão gratuita, ok? Então posicionei aqui, ó, meu terreninho, tá? Já vem pré-pronto aqui no D5, ok? Vou dar um giro nele, pareço alguns, né, desníveis de montanha aqui próximo, tá? E vou adicionar outras montanhas aqui para o segundo plano para fazer minha ambientação de fundo, tá? Então eu vou colocar uma montanha aqui, eu vou adicionar outra, tá? Eu vou colocar lá para o fundo, pode ser essa aqui, mais para esse lado de cá, tá? Mais uma, para fazer uma serrinha aqui, né? Emenda ali, ok. Ambientei apenas um lado, porque eu vou, né, utilizar esse ângulo aqui, tá, pessoal? Então aparecem lá, né, no plano de fundo, tá, ok? Eu posso subir, descer, regular isso aqui, ó, tá? Colocar mais alto ou mais baixo, né? Só selecionar o plano aqui e a gente chegar para o lugar de como a gente quer, ok? Depois a gente vai regular essas pinturas da montanha, porque a gente está em clima de praia, aqui está com neve, não é muito condizente, tá? Então primeiro eu vou só posicionar para a gente poder continuar, ok? Vamos lá. Coloquei aqui, né? Podem ver que preparei totalmente aqui a minha modelagem da minha edificação, tá? Coloquei, né, cada coisa aqui de uma cor diferente,
tá? Para não ficar aquela embolação na hora da gente for colocar materiais, tá, pessoal? Porque quando a gente coloca materiais iguais, vamos supor que essa parede aqui, ela tá com o mesmo material que está no teto. Na hora que eu aplicar o material aqui, vamos supor que aqui fora, aqui é um concreto, aqui é uma tinta, tá? Então vai embolar, ok? Então é importantíssimo fazer essa preparação primeiro da modelagem. Separar aqui tudo que você quiser de cores diferentes, tá? Madeira, plástico, parte metálica, etc. Porque quando você for colocar o seu material ali, vai embolar. Então vai dar muito ruim, né? Até você perder um tempão, tá? Então é essencial a gente já trazer isso aqui pronto para o nosso D5, ok? Então vamos lá, tá? O clima aqui de fundo tá ok, né? Vamos fazer a nossa praia aqui então. Como é que eu vou fazer a praia, Cadu? De um jeito mais fácil. Vou pegar aqui, ó, nessa própria ferramenta, tá? De solo, né? De terreno. Aqui a gente tem a opção de, né, desnível, tá? Aqui a gente tem o upward, né? Que é para subir o terreno, e o downward para descer, que é a parte do terreno. Como eu vou fazer uma praia, tá, pessoal? Eu vou pegar leve com isso aqui. Tá, então eu vou usar essa ferramenta aqui, uma faixa, tá? Que ela vai descendo aos poucos, tá ok? Daqui a pouco a gente vai pintar o solo, pinta tudo junto aqui e vai ficar mais fácil, ok? Então vamos lá, desci aqui meu solo, vou fazer mais uma parte aqui, eu não quero fazer total, tá? Então para quem for fazer lago, para quem for fazer outra parte de água, né, que for parecida aqui, não tem problema, pode usar a mesma técnica, tá, pessoal? Não tem erro nenhum, tá ok? Então eu vou rebaixar meu terreno aqui, né? Poderia simplesmente subir lá também, tá? E colocar o resto do mundo de água, não tem problema nenhum, tá? É bem bacana fazer assim também, só que eu quero fazer aqui uma parte pequena, tá ok? Então vamos lá, como é que eu vou fazer minha água? Eu vou clicar aqui em Assets, tá? Em Models, tá? E aqui a gente tem a parte de Basic Models, tá? Que são formas simples aqui. Eu vou pegar esse plano, né? Vou colocar ele aqui, vou aumentar o tamanho dele, né? Deixa eu colocar um zerinho a mais aqui que acho que vai funcionar bem. Funcionou bem. Vou arredar ele para cumprir a parte, tá? Que vai fazer de mar aqui, né? Vou subir um pouco, tá? Para ajustar aqui na minha faixa de areia, tá, pessoal? Vou aumentar mais um pouco também, né? Para pegar as outras áreas aqui. Então tá. Então eu tenho aqui minha parte de água, né? Tenho bacaninha, tá? E minha parte de areia, né? Tá meio ruim. O que a gente vai fazer aqui, né? Porque ela não desce assim de uma hora para outra, tá bom? Então eu vou lá, vou selecionar terreno novamente, tá? E eu vou vir aqui essa opção Flatten, tá? Esse último aqui, ó, porque ele vai pegar o terreno original e vai dar uma diminuída no decaimento, tá ok? Vai ficar mais suave, tá? Então, se eu pegar isso aqui aplicado, né, eu vou suavizando aqui minha faixa de água, tá? Vai ficar bem bacaninha aqui, tá ok? Então eu vou aplicando, depois eu faço o ajuste aqui da minha modelagem, tá? Mas note que agora minha caída aqui, né, para a faixa de areia ficou menor, tá? Tal qual como uma praia mesmo, tá? Então fazendo isso aqui vai dar uma solução bem bacana, tá? Vou regularizar aqui a altura do meu terreno, tá ok? Tá aparecendo aqui o asfalto, né, e a grama, tá? Vou dar uma redadinha para frente aqui para sair. Pronto, tá? E note que vai ficar sempre aqui um altinho, tá, pessoal? Sempre vai ficar um desnível aqui, ok? Isso aqui a gente vai arrumar agorinha, tá? Vou só terminar aqui de dar um ajuste aqui na parte do solo. E aí o que a gente faz agora, pessoal, para pintar o terreno, tá? Eu tenho aqui nessa segunda opção um pente,
tá? De terreno. Note que já vem com esse verdinho aqui de grama, tá? E a gente vai adicionar um novo tipo de terreno, tá? Então eu quero areia, tá? Tem essa aqui, né? Que é areia de praia impura, né? Acho que as outras são pagas, então eu vou utilizar a que a gente tem aqui, que é essa aqui, tá? Adicionei. Vou clicar aqui em Paint, vou aumentar o size aqui, porque, né, para mim não importa pintar essa parte toda aqui, tá? Vou pintar aqui a parte de fundo também um pouco, ok? Isso aqui. Vou diminuir aqui e vou adicionar um novo terreno, tá? Agora eu vou adicionar um terreno de vegetação, ok? Porque eu quero aplicar algumas vegetações aqui que não são, não nascem em areia, tá? Como se fosse mudança de terreno aqui. Então vou aplicar aqui para trás, tá? Muito fácil. Então é uma coisa de estar pintando ali como outros programas, tá? Bem tranquilo, ok? E a montanha lá atrás, como é que eu faço para pintar ela? Mesma coisa, tá, pessoal? Selecionei aqui já, tá? Vou virar lá, simplesmente vou pintar o terreno lá. Mas não saiu ali, Cadu, a parte, né, de neve nem nada. E agora, como é que eu vou fazer? Tá, calma, pessoal, a gente está pintando aqui a parte que estava ali embaixo. Vou selecionar a montanha, tá ok? Nela a gente tem algumas opções, tá? Note que aqui a gente seleciona o tipo de montanha, tá? Aqui embaixo a gente tem esses 3 pontinhos que é resetar e deletar. Então se eu quiser resetar isso aqui, não gostei do jeito que ficou, Cadu, e agora? Como é que eu vou fazer? Tá? Então eu posso simplesmente voltar ela aqui e resetar, tá? E aqui embaixo a gente tem essas duas opções, tá? Que é o slope e o peak, tá? O peak ele tem essa configuração do lado aqui, ó, que só clicar você altera, tá, o tamanho que vai começar essa neve e etc. E isso altera para todas as outras, ok? Então se eu aumentar aqui o pico, né, todas vão ficar sem a parte de neve, ok? Aqui também funciona a mesma coisa, tá? Se eu clicar nessa opção aqui do lado, né, então a gente tem as outras configurações aqui, tá? Vou fazer a pintura ali embaixo, né, que tá com grama aqui, então vou deixar todo como aquele terreno lá. Já que eu tirei neve, né, ela estava escondendo esse terreno aqui, tá ok? Aqui para trás eu não vou precisar porque já está escondido, então não vai aparecer, eu quero só para as áreas que apareçam. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Quando eu aplicar outra vegetação, vai ficar essa grama aqui no fundo e não vai ficar legal como solo, tá? Quando a gente aplicar outra vegetação por cima, tá? É importante que o solo pareça solo, por isso que eu fiz essa pintura de piso aqui. Deixa eu chegar pertinho, tá? Porque ela vai parecer que é um piso com grama, que é praia, tá? E ele vai gradativamente passando para o piso com grama, tá? Algumas plantas, né, não nascem em areia, já outras aqui vão nascer em terra. Então, que seria como uma parte, né, de terra, tá? Que está encontrando aqui a areia, né, que veio sendo puxada para a praia, ok? Simples. Cadu, e esse buraco aqui que ficou? Agora vamos lá, pessoal, pegar um pulo do gato aqui para ficar bem bacana na hora da gente fazer a nossa cena mais real, tá? Eu vou pegar em terreno, eu vou vir aqui em esculpir, tá? Essa opção aqui essa ferramenta de subir, essa opção aqui. Vou diminuir bastante aqui o tamanho, deixar 1 e a força bem fraquinha, tá? Porque que na hora que eu chegar, eu quero fazer isso aqui, ó. Eu vou simplesmente subir uma faixa de terreno e ela vai encontrar com essa dali, tá? Note que ainda tá forte, tá? Então eu vou só ajustando aqui. Por que eu tô fazendo isso? Tá? Além de eu esconder essa parte de meio fio que está encontrando aqui na praia, assim dizendo, tá? Eu quero fazer que essa areia pareça que ela está subindo para cima do passeio, tá, pessoal?
que fique uma coisa assim mais natural, tá? Essa areia, vamos supor que ela acumulou na parte de trás aqui do meio fio, tá? Então vai ficar um negócio bem mais natural, bem mais realista na nossa cena, tá? Eu vou colocar no mudo aqui, vou fazer aqui rapidinho pra gente não demorar muito no vídeo, tá? Então, calma aí que já volto. Prontinho, pessoal, tá feito, né? Vocês podem ver que fica até mais natural, parece que a areia aqui fica até mais certinha, né? Com o terreno, parece que condiz mais, né? É só fazer alguns ajustes aqui de altura, tá? Vamos tentar regularizar isso aqui. Vou abaixar um pouquinho. Aqui só dá alguns cliques, tá, pessoal? Que já funciona. Ok? Não precisa ficar segurando muito não, senão vai sair muito forte. E aí dá... depois vai ficar meio ruim de você calibrar, ok? Aí, ok. Pronto. Tá feito aqui, né? Tem algumas partes aqui, logicamente, que vai aparecer o meio fio também. Não é tudo que vai ser coberto, né? Numa opção mais realista possível aí, né? Não vai ser assim que vai funcionar, tá? Mas a gente tem nossa faixa de areia aqui feitinha, ok? Tá bem bacana, essa areia aqui do D5 é bem real, tá? E agora a gente vai começar a aplicar aqui os materiais, tá? Certo? Eu quero fazer uma cena aqui que vai utilizar mais a hora fechada do dia aqui, que vai dar um efeito de Golden Hour, tá? Então eu vou utilizar a rotação do sol aqui mais para o final da praia, né? Mais para o final do dia, aliás, né? Esses efeitos aqui de sombra na areia eu quero utilizar, tá? Então eu vou salvar isso aqui. Vou apenas corrigir essa parte do terreno aqui que eu achei que ficou um pouquinho estranha, tá? Então eu vou vir aqui, vou diminuir isso aqui, vou dar uma subidinha nessa parte do terreno aqui que eu achei que ficou meio forçada, né? Ficou meio tortinha, né? Apareceu umas pedras aqui também, não gostei muito não, mas não é uma coisa que é muito difícil de mexer, tá, pessoal? Só aí com um pouquinho de calma aí até, né, a gente ajustar aqui. Ok, então eu tenho agora as minhas ondulações que eu fiz aqui, né, para ficar bem irregular, até porque aqui não é nada certinho sempre, tá? E agora eu vou regular a minha câmera. Então aqui por padrão vem a câmera de 18mm, tá? Vou testar para 30, ok? Então selecionar aqui, 30mm está ali pegando, tá? Eu quero testar de 50, tá? Com aquela de abertura de lente maior. Opa, então aqui já gerou uma foto bem bacana para mim. Consigo aproveitar bastante a faixa de areia aqui para mostrar alguns detalhes, tá? Variação e etc. Vamos lá, pessoal, ajustar aqui a câmera, tá? Pra gente ter uma noçãozinha também, tá ok? Eu já fiz aqui o salvamento da minha cena, tá? Desse ângulo. Aqui a gente tem a opção de alterar o aspecto da minha imagem, tá ok? Se é 9 por 16, 16 por 9, etc. Tá? Eu vou testar fazer aqui algo bacana, tá? Para mostrar minha cena, certo? Meu banco de areia aqui, meu céu, principalmente o céu, e minha cena, tá? Então eu vou utilizar aqui a câmera de 50mm, vou forçar meus dois pontos de perspectiva aqui, tá? E aí eu tenho minha
parte invertida aqui, né? Minha câmera está invertida, tá? Para observar essa edificação aqui. Posso dar mais um? Posso dar mais um, posso chegar mais perto, tá? Para fazer essa apresentação, não tem problema nenhum, ok? Inclusive eu vou até levantar aqui a câmera um pouco, tá? E vou salvar aqui uma cena 2, tá? Note que minha montanha lá de fundo não está tão enquadrada, então eu vou enquadrar ela, tá? Puxei errado, tinha que ser a de lá. Então eu vou colocar ela lá para trás da minha cena ali. Então nessa aqui ela aparece, tá? E na outra também aparece, tá? Certo. Vamos fazer a configuração agora de luz, tá? Eu quero, tá, pessoal, utilizar a luz aqui, ó. Isso aqui eu vou soltar, porque eu não quero que isso aqui fique preso aqui, até porque a minha câmera está na frente, tá? Uma luz mais natural, poucas nuvens, certo? Até menos do que aqui já tá, porque é um fim de tarde, praia e etc, ok? Então vou salvar aqui, tá? Fazer a configuração das minhas luzes, então eu vou vir aqui em efeitos, tá? Exposição automática, vou tirar a exposição automática, tá? Eu vou diminuir um pouquinho aqui, tá? Até porque está muito forte essa exposição. Depois eu faço a correção de iluminação no Photoshop, porque é uma ferramenta mais forte do que essa aqui, ok? Aqui a gente tem o Highlight Local Exposure, né? Eu acho que fala assim, não sei, tá? Desculpe aí, tá? Mas é o highlight aqui local, tá? As luzes altas aqui. Então a gente vai fazer um contraste aqui, tá, pessoal? Vou deixar 0,50. Note que essa parte de trás aqui ela vai dar uma escurecida. Em compensação, o resto da cena também toma tons mais reais aqui para a hora condizente, tá? A mesma coisa para a sombra, a gente pode diminuir e aumentar, tá? Isso aqui eu vou deixar zerado, tá? Não vou mexer porque eu não quero clarear, eu quero deixar um tom aqui. Se a gente aplicar os materiais e ver que precisa, aí a gente mexe, ok? Contraste não vou mexer, o highlight aqui eu vou mexer bem pouquinho para cima, tá? Sombra não vou mexer, slope não vou mexer e o white balance aqui eu vou mexer porque eu tô na praia, e um golden hour aí merece, uma luz mais amareladinha aí, então vou pro 8500 aqui de temperatura, tá? No tint não vou mexer porque vai acontecer isso aqui, a gente já tá com as cores aqui meio estourando, tá? Então vou utilizar no Photoshop. Bloom, posso aumentar, posso diminuir aqui, nosso sol não está aparecendo, tá? Na nossa cena, tá? Caso estivesse, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Opa! Deixa eu voltar aqui para vocês verem e fechar a parte de câmera aqui. Caso o sol estivesse ali aparecendo, eu vou colocar ele ali no cantinho, entre montanhas aqui, ó, tá? Que se eu aumentasse o bloom, ele ia estourar lá, tá vendo? Ou diminuir, tá? Mas como ele não tá aqui pra gente na nossa parte da cena, então eu vou voltar. Muito cuidado para vocês não fazerem o que eu acabei de fazer. Fiz a configuração, tá? Para resetar ela, você clica aqui de novo na cena. Porém, tudo que você colocou sem alterar, sem clicar em atualizar, ele some. Por sorte, eu sei o que a gente fez aqui, tá? A gente colocou 0,08, 0,1 aqui, né? Aqui 0,5, tá? A gente colocou, ok. Sombra, não mexi. Contraste, não mexi. Highlight, aumentei um pouquinho. Tá? Shadow não mexi, Slope não mexi, aqui estava com 8.500, Tint não mexi, Bloom não vai fazer diferença, o Lens Flare também agora não vai fazer diferença, assim como o Rainbow Flare aqui, tá? Vignette, pessoal gosta muito de usar, que é isso aqui, ó. Pessoal, não utilize isso aqui, tá? Por que eu não coloco essa ferramenta aqui agora no D5? Eu utilizo uma ferramenta mais forte do que ela para a gente fazer esse render. E qual que é? Photoshop, tá? Porque se você quiser desfazer esse efeito aqui no Photoshop, vai ser uma luta, tá? Então é mais fácil aplicar todos os filtros que você quiser lá, tá? O Aberration Chromation, aberração cromática aqui,
Vou colocar um pouquinho, tá? Porque é efeito da lente da câmera, 0,1 dá. Saturação não vou mexer, né? E o style aqui também não vou mexer nada, ok? Vou vir aqui e vou upgrade. Agora sim eu posso movimentar aqui, né, à vontade, sem perder, né, a minha cena, ok? Cadu ficou longe para ver os materiais. Pessoal, basta você dar uma mexidinha na tela aqui, ó. Vou voltar para vocês verem. Se eu mexer aqui, ó, ele dá o zoom, tá? Então, basta fazer isso aqui que ele vai voltar para nossa cena, tá? E como vocês estão aprendendo, a gente vai colocar texturas externas e internas, ok? Vamos começar aqui com as internas do D5. Quando a gente clica aqui em cima em Assets, a gente tem a opção de modelos, tá? Que são blocos, modelagens e materiais, assim como partículas e etc. Como eu quero trabalhar com agora texturas, pessoal, eu vou vir aqui, tá? Em concreto, vou escolher algum que eu achar legal e vou selecionar para minha cena aqui, tá? Ok? Vou aplicar aqui onde eu achar que devo aplicar essa textura, ok? Note que as texturas nela, por mais que elas sejam PBRs aqui de tamanho grande, elas se repetem aqui, não fica legal isso aqui, tá ok? Você pode testar outras, vai acontecer a mesmíssima coisa. Eu vou testar essa aqui e ela vai se repetir aqui, tá? Não parece tanto porque ela é um padrão mais caótico. O que é mais caótico, Cadu? Quando a gente fala de texturas, a gente tem texturas retas e caóticas. As retas são aquelas que, né, eu chamo de retas pelo menos, aquelas que tem um padrão a ser seguido, por exemplo, madeira, papel de parede, etc. Já as caóticas é um pontinho aqui, um pontinho cá e etc. Tá, vou explicar por quê. Aqui vou voltar essa textura, parece que se repete, né? A gente pode ver aqui a repetição dela, vou melhorar essa aqui, tá? Quando a gente seleciona essa textura, tá, a gente tem as configurações dela aqui, de brilho, rugosidade, etc. E aqui embaixo a gente tem mais opções, ok? Que é o triplanar, que eu vou aplicar a maior amplitude dessa textura para ela ficar menos repetitiva. Porém, ela tem a faixa de corte dessa textura aqui, ó, tá vendo? Que aparece essa linha aqui que não havia antes. Eu vou aplicar aqui o triplanar, tá? Ele vai fazer a amplitude dessa textura para mim, tá ok? Então parece que é um modelo menos repetitivo, mas ele ainda está lá. Quando a gente aplica a outra função aqui, tá? Dessa textura, além do triplanar, né? Que é o UV Randomizer, tá? Então ela vai criar esses pontinhos aqui, ela vai misturar essa textura para mim. Ok? Então, essa textura é caótica, mas ela seguiu um padrãozinho de cores aqui, tá? Entre mais claras e locais mais escuros, tá? Ok? Se eu desativar, vocês conseguiram ver. Aqui é a mais escura, aqui é a mais clara, então segue um padrão, tá? Ela é caótica, mas segue um pequeno padrão. Quando eu aplico a outra textura, essa aqui, por exemplo, a gente não consegue ver esses padrões. Se eu usar o View Randomize aqui, então a gente vê muito menos, porque não tem parte clara, escura, linhas, detalhes que se seguem, etc. Então, para grandes áreas de concreto que a gente for utilizar, ou grandes áreas de imagem, aconselho fortemente fazer esse teste, tá? Às vezes isso aqui ficou bonito, mas olhando de longe, vai ficar aquele monte de repetitivo e fica não tão legal quanto os outros, tá? Opa, então eu vou testar, tá? Esse aqui ficou legal? Ficou um pouco repetitivo, tá? E a gente vai testando. Esse aqui ficou legal? Ficou legal, tá? Não precisei utilizar nenhuma das duas ferramentas aqui que ficou legal, tá? Somente a parte de cor aqui, tá? Eu quero essa parte desse prédio mais escura. O que eu posso fazer? Aqui, né, nessa parte de cima a gente tem o Base Color e o Base Color Map. O Base Color Map é o mapa de cor dessa textura. A gente vai falar aqui melhor disso daqui a pouco. E o Base Color, tá, é simplesmente a gente escurece, clareia, deixa vermelho, amarelo, etc. Então eu vou selecionar a Base Color aqui e vou escurecer, tá, essa minha textura, certo? Quero escurecer ela. Quero que ela fique cinza, tá?
Em contrapartida, né, eu quero outra parte de textura aqui que fique clara, onde está esse marronzinho aqui, tá? Então eu vou aplicar ela, tá? Deixa eu soltar isso aqui, vou pegar, vou aplicar. Pronto, apliquei e já aplicou aqui uma parte escura, uma parte clara. Cadu, eu queria utilizar a textura que eu vi no site tal, tá? Então vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Poucas pessoas vão falar isso, né? Porque poucas pessoas percebem que isso acontece, tá? Eu vou vir aqui, ó, em outros, tá? E vou escolher esse Custom Alpha. Por quê? Quando eu seleciono isso aqui, eu garanto que todas as texturas e cores que estão aplicadas na minha modelagem vão ser resetadas para branco total, tá? Se eu não fizer isso, tá vendo que aqui o Base Color tá vermelho? Se eu pegar qualquer textura e colocar, tá? O vermelho ainda vai estar lá, então não vai ficar legal, tá ok? Vou colocar aqui só para vocês verem, tá? Como é que vai ficar. Então, vou pegar aqui e vou aplicar, vamos supor que fosse essa cor. Tá vendo que o meu concreto ficou avermelhado? É porque eu não tirei aquela cor lá, tá? Então, se eu pegar aqui, selecionar, tá, minha textura e ver que tá vermelho. Se eu pegar para o branco, ele vai mudar meu concreto de cor. Então, sempre que vocês forem fazer, tá, alguma mudança de cor, alguma coisa assim, peguem esse material aqui em outros, tá? O Basic Custom Alpha e apliquem todas as texturas que vocês vão aplicar. Texturas externas, tá? As internas já fazem essa troca automático, mas as externas não, tá ok? Então a gente faz, como se diz, uma descontaminação da nossa cena aqui, tá ok? Pronto, aqui eu vou utilizar texturas internas do D5, então não tem por que eu ficar trocando, tá? Mas as que a gente vai utilizar externa aqui para testar, a gente já vai testar. Então vamos lá, eu vou pegar aqui, né, meu mapa de cor, tá? Como é que eu uso textura externa, Cadu? Eu seleciono aqui, aperto I, tá? Que é esse texture material picker aqui, tá? O atalho dele aí. Seleciono a textura que eu quero mudar. Vai estar Base Color e Color Map. Então eu primeiro clico aqui nesse quadradinho e coloco o albedo, tá, pessoal? Muito importante seguir essa ordem, ok? Pro Normal tem esse mapa aqui de Normal, tá? Roughness, a gente tem esse mapa aqui de Roughness e oclusão de ambiente a gente tem esse aqui, tá? A gente vai utilizar o Displacement? Não. O que é o Displacement? Aumentar a altura aqui e a profundidade na nossa textura. Aqui tem o mapa de Displacement, então a gente vai utilizar, tá? Quando não tiver, a gente não utiliza, ok? A gente faz agora a regulagem da nossa textura, né, e ver, opa, essa textura ficou dessa cor aqui melhor do que a outra, tá? Então vou pegar aqui, vou selecionar novamente, aqui em cima, ó, vai aparecer essa opção de duplicar. Vou pegar e aplicar, tá? Simplesmente apliquei ela nessa parte externa, tá? Ah, Cadu, ela ficou repetitiva, não ficou tão legal assim, tá? É verdade, né? Se for olhar aqui, tá tudo repetido e não ficou bacana. Já aqui em cima, a área que é menor, ficou legal, tá? Mas aqui nem tanto. Então não vou aplicar essa textura, ok? Eu vou aplicar uma textura interna do D5, tá? Daquela de concreto, mas dessa forma que a gente aplica a textura externa, tá ok? Nas próximas aulas que a gente vai ter, outros vídeos também, a gente faz esse processo várias vezes. Tem uma aula também só disso aí no canal, tá? Do D5 2.1, 2.4, 2.6, mas nada mudou, é a mesma forma, a mesma sistemática, tá? Vou vir aqui em concreto, então vamos continuar aqui, tá? Vou selecionar esse Concrete Wall aqui, vou aplicar, né? E quero deixar ele mais branquinho. Então, selecionei, Base Color, aqui já está no branquinho, Cadu, e agora como é que eu faço? Aqui em Color Map, tá? Base Color Map, a gente tem essa opção aqui também, ó, More Settings, tá? Que eu posso aumentar e diminuir. Só que diferente do outro, isso aqui mexe na estrutura da minha textura, tá vendo? Se eu deixar ela aqui diminuído, vai ficar
né, mexendo estruturalmente na textura. Então não é recomendado a gente mexer muito aqui não, pequenos ajustes apenas, tá? Então eu mexi, deixei aqui branquinho, bacana, do jeito que eu quero, tá? Pequeno ajuste passa, tá? E a gente vai aplicar outros materiais, tá? Eu quero aplicar agora material de madeira, então a gente vem cá em Wood, aplica onde que a gente quer aplicar aqui esse material de madeira. Ficou bem bacana, bem charmoso, tá? Vou aplicar aqui nessa parte de fora, só que repetitivo, novamente. O que a gente pode fazer, Cadu? Madeira a gente não pode usar o triplanar e etc, tá? Vou pegar um modelo de madeira parecido que tenha menos repetição possível visível, ok? Esse aqui não combina. Vamos ver, esse aqui tá pior ainda que o outro, né? Então vamos para aquele lá mesmo, tá? Como que a gente vai consertar isso aqui, Cadu? Vou selecionar minha textura e aqui embaixo a gente tem o V, tá? Que é o Stretch, que a gente pode aumentar e diminuir aqui o mapa da nossa textura, tá? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho o mapa, tá? E vou mover ele para que a parte que fica de repetição, ela fica meio escondida, tá? Nessas partes aqui de junções das placas, tá? Assim dá um movimento que, né, não é tão repetitivo assim, tá? Não quero que isso aqui seja tão reflexivo, tá? Então eu vou mexer aqui na minha configuração de especular e roughness da minha textura, tá? Mesmo material que tá aqui, mesmo material que tá lá, então ok. Aqui pro fundo, né, a gente tem uma parte que é de madeira, tá? Então vou vir aqui em Wood Flooring, tá? Então ela tem ripados de madeira, tem vários ripados de madeira aqui, tá? Vocês podem conferir aí. Tem ripados externos também, mas eu quero utilizar esse aqui, ó, tá? Que já tem com um preguinho ali, bem bacana. Apliquei minha textura, tá? Vocês podem ver que já foi aplicado aí, bem legalzinho, né? Bem bonito, tá? Não quero esse sentido, Cadu, eu quero o sentido contrário aqui, minhas ênfases, né, rotacionadas. Então eu vou vir aqui em Rotate, aqui embaixo, vou rodar elas em 90 graus e elas vão mudar o sentido aqui para mim de rotação. Então todas já mudaram esse sentido de rotação aqui para mim, tá ok? Note que já foi feito, tá? Quero aplicar essa textura nessa parede de fundo. Então vou vir cá, selecionar, copiar, né, e colar lá. Ficou muito grande, Cadu. E agora, como é que eu faço? Eu vou vir aqui, tá? Selecionar a textura e mover meu stretch, tá? Então, tava de 0.5, vou passar para 1, tá ok? Então, esse filetado aqui também tava com 0.5, vou passar para 1, tá? Então, todas as madeiras agora estão com o stretch organizado, tá, pessoal? Vou copiar essa textura aqui, né? Vou colocar aqui. Cadu, por que você não fez isso de mudar, colocar tudo para o Basic de novo? Quando eu copio uma textura que já foi feita, mesmo que ela seja externa, ela já copia para mim também o Base Color. Então eu posso aplicar onde for que vai estar puxando ali o material, ok? Essa corzinha creme não está me agradando, pessoal. Então vou aumentar aqui mais um pouquinho para o branco, ok? Copiei, então vou aplicar as outras partes ali que me interessarem, tá? Essa parte aqui embaixo eu quero dessa cor, vamos ver como é que fica. Ah, não ficou legal não. Vamos colocar nessa outra parte aqui, ver como é que fica. Ah, ficou legal, tá? Então, ok. Boa parte do prédio aqui já foi feita, né? A gente tem a parte de madeira, tem a parte aqui, né, de iluminação e etc. Tá, então vamos lá, continuando. Pedras, tá? Então vou vir aqui em Assets, né? Outdoor Ground, né? A gente tem algumas opções aqui, né, de pedras, tá? Principalmente para quem é Pro, tá? Faz o pagamento aí. Eu não tenho, então vou utilizar essa aqui, ó, que eu acho bem legalzinha, tá? Simplesmente ela é muito pequenininha, então eu vou aumentar ela aqui para mim, tá? Então eu quero esse mapa aqui, opção 0.5, ok,
né? Então já aumentou aqui para mim, já ficou bem bacana. Então quando eu afastar aqui da minha cena, opa, né, já mudou bastante, né? Pedras e etc, tá ok? O muro verde, o muro vai ficar verde, Cadu? Não, galera, não vai ficar verde não, vou mudar aqui, ó, tá? Lembra que eu falei que copiar a cor aqui muda o base color? Aí, ó, já mudou, tá ok? Então, ótimo, tá? Vou aplicar aqui esse teto de madeira aqui embaixo também, né? Que tava com outra cor, tá? Isso aqui, né? Eu vou colocar de metal, então vou vir cá em metal. Vamos fazer esse guarda-corpo aqui de uma vez, né? Ah, eu quero fazer ele preto, tá? Um black metal aqui, combinar com as portas ali também, né? Combinar tudo, fazer um black metal aqui bem bacaninha, tá? Vou copiar, colar, né? E vou essa parte roxa aqui também, fazer um detalhe aqui em metal em meio às madeiras. Prontinho, tá? Aqui a gente tem essas luminárias, tá? Eu quero fazer elas aí meio diferente, né? Vamos supor aí, né, pessoal, retrô tem muito, isso aqui é cerâmico, tá? Não sei onde se encontram hoje, mas tem boa parte dessas coisas aqui que são feitas de material cerâmico, tá? A parte de dentro aqui, né, também tá com cerâmica, tá? Mas a gente pode ajustar depois. Essa faixa laranja que tá aqui na cena, pessoal, isso aqui vai ser emissivo, tá? Pro caso de uma cena noturna, ok? Então eu vou diminuir esse laranja aqui, vou colocar um branco, tá? Aliás, vou deixar um pouquinho laranja mesmo, tá? Temperatura da cor, aí sim eu vou colocar laranja aqui, tá? Porque aqui é emissão de cor, então eu vou colocar isso aqui, já acho que já tá ok, tá? Como não vai pegar porque tá de dia, então a gente só mapeou que aquilo ali é uma luminária, tá? Assim como os outros andares também tem ali, tá? Vamos pegar o vidro, né? Fazer o vidro aqui, glass, tá? Então a gente pode pegar o vidro, simplesmente aplicar aqui nas nossas texturas, tá? E selecionando ele, a gente tem um mapa de reflexão, tá? De refração também, reflexão aqui em cima, tá? Vou deixar um pouco, não quero muito, tá? E refração também não quero muito, ok? Já minhas portas aqui eu quero quase nada de reflexão, tá? E refração menos ainda, porque eu vou pôr cortina ali, tá, pessoal? Então vai ficar bem legal a nossa cena aqui. Vamos lá, em pedra, tá? Em stone aqui a gente tem a opção de granito, então eu vou escolher esse pretinho mais simplesinho mesmo e vou aplicar aqui nas minhas bordas, tá? Opa, aqui, ok. E aí já está aplicado meu granito aqui na minha cena, tá bom? Vamos ver como é que tá ficando. Tá ficando legal, né? Tá ficando uma opção aqui bem moderna para nossa cena, tá? Vocês podem fazer isso aqui de várias cores diferentes, tá, pessoal? Não precisa seguir o que eu estou passando aqui não, tá bom? Isso aqui é só um exemplo, tá? Tem pedras aqui, tem minhas luminárias ali, tá? Vou colocar a cortina aqui de uma vez, então model, tá? Vou mudar aqui de materiais para model, né? Eu vou vir aqui em indoor, tá? Em cortina, cadê? Aqui, ó, cortina. Eu não quero animado, tá, pessoal? Eu quero cortina parada, tá ok? Então eu posso pegar uma desses modelos aqui, tá? São 3 modelos que a gente tem aqui, né? Posso colocar animado? Posso, não tem problema nenhum, desde que eu deixe minha cena parada, tá? Por exemplo, eu vou pegar essa cortina aqui, tá? Eu gostei do tamanho dela, a movimentação dela, vou colocar ela na minha cena, tá? Então eu vou posicionar, vou virar ela, tá? Virei, ok. Vou colocar ela aqui depois do vidro, subir o tamanho dela, né? Aumentar aqui, que ela vai sempre para baixo. Vou posicionar ela aqui, né? Vou fazer uma cópia dela, simplesmente vou virar ela ao contrário, tá? E posicionar ela no cantinho aqui. Ok. As duas estão próximas a porta de vidro.
Vou esperar a animação, porque aí eu quero deixá-lo no ângulo certinho. Aí eu quero deixar a cortina assim, tá? Só com essa entradinha aqui. Top, bacana e fechado, tá, pessoal? Aqui embaixo, mesma coisa, tá? Então simplesmente vou pegar aqui minha cortina, vou segurar Shift, tá? E vou descer com a setinha, que ele já faz uma cópia para mim automática daquilo ali, tá, ok? Vou rotacionar aqui minha cortina, tá? Rotacionei 90 graus, acho que foi um pouquinho menos, deixa eu ver aqui. Foi menos, tá? Deixa eu colocar aqui, a gente tem do lado ali a angulação, tá? E eu vou colocar minha cortina aqui na minha porta, tá bom? De vidro que tá aqui. Ok. Fechado com 10. Tá aqui, tá escondidinho, tá? Tá bem bacaninha, deixou uma abertura ali, mas não tem problema, tá? E, né, tá bem natural, né? Deixa eu ver aqui a parte de cima. Tem uma coisa aqui tampando. Ah, tá. É a parte da porta que tá tampando. Tá. Ah, não. É uma parede que tá aqui dentro, né? Nossa senhora. Aqui tem uma parede tampando, pessoal. Então vou ter que fazer o seguinte. Essa cortina aqui eu vou ter que duplicar ela, tá? Então uma fica pro lado de cá. Fecha aqui tudo, sobe, tá? E a outra fica pro lado de cá, tá? Aí, pronto. Não vi que ali dentro tinha outro cômodo, tá? Lembrando que essa modelagem aqui não é minha, tá, pessoal? Isso aqui é somente para aprendizado. Pronto, tá aplicado a cortina aqui, né? Um cômodo de cá, esses dois outros aqui. Vamos ver como é que ficou lá. Prontinho. Até na hora de renderizar vai aparecer, tá, pessoal? E agora, asfalto, concreto aqui fora, vegetação. Então vamos lá. Se eu pegar, apertar I aqui e selecionar, tá vendo que não seleciona, porque isso aqui é um terreno universal, tá? Então para aplicar esse terreno externo aqui, eu tenho que colocar ele, tá? Então eu vou te dar, eu vou aqui em Outdoor Ground, tá? Vou selecionar esse terreno para mim aqui, tá? Ah, ele não tá aqui não, ele tá em Natural Raw, tá? Então vou em Natural aqui, vou selecionar ele, tá? Vou aplicar esse terreno aqui. Tá repetitivo, Cadu? Não tem problema, que isso aqui vai ficar a vegetação em cima, tá? Se estiver te incomodando, selecione ele, vem cá, né? E aumenta ou diminui aqui a textura, tá ok? Se eu colocar 1 vai ficar mais repetitivo ainda, né? 0.3 vai ficar menos, tá? Então vai ficar mais ok aqui. Tá. Posso usar ali o triplanar, selecionar, né? Vocês podem ver que essa opção não apareceu pra gente aqui, tá, pessoal? Então por isso que eu não fiz aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Vamos terminar aqui, né? Colocar concreto aqui embaixo, asfalto, né? Vamos terminar de ambientar para depois mexer com vegetação, tá, pessoal? Então vamos lá. Assets concreto, né? Eu quero colocar o concreto aqui agora na minha rampa da minha garagem, tá? Vamos colocar esse aqui que é mais neutro, né? Ok, né? Vamos colocar aqui minha calçada e meu asfalto, tá? Asfalto, eu acho que não vai ter aqui de cara aqui, vai ter no Outdoor Ground, né? Os primeiros aqui são asfaltos, tá, pessoal? Então, vou colocar meu asfalto aqui, esse asfalto tá muito preto, tá? Vou selecionar ele com I, vou diminuir aqui, tá? O color base aqui dele tá muito escuro, tá? Então, vou diminuir um pouco, vou até dar os detalhes aqui também do asfalto, tá? Se eu selecionar esse asfalto aqui, também não vai me dar o triplanar. Ah, não, deu sim. Então vou aplicar o triplanar aqui, né, que ficou mais real possível, tá?
Esse meio fio, vamos lá mexer com ele, né? Vou colocar aqui, né? Outdoor ground mesmo, tá? Vou procurar uma calçada aqui, né? Com pavimentação tipo calçada. Vamos testar esse aqui. Ficou bem bacana, né? Ficou calçadinha de praia, né? Bem legal. Concreto. Vou usar esse concreto mais irregular aqui para fazer a nosso meio fio aqui. Prontinho, tá? Tá feito então, né? A parte da calçada, do asfalto, né? E do passeio, né? Bem real, tá? Aqui, encontro aqui dos dois aqui também tá bem ok, né? Tem umas partes aqui que estão mais baixas, depois a gente sobe um pouquinho, tá? Não tem problema não, ok? Mesma coisa, a gente vai clicar aqui, deixar bem baixinho, bem fraquinho, tá? Simplesmente dar alguns cliques aqui onde que a gente quer dar uma melhoradinha, tá, pessoal? Lembrando que não fique apertando muito ou segure, somente dá alguns cliques, é o pulo do gato e já resolve o BO aí, tá? Ok? Deixar um pouquinho de areia passando assim por cima não tem problema não, até porque é praia com meio fio, mas alguma coisa vai acontecer ali, nem sempre vai ficar sempre certinho, tá? Voltando no ângulo, pessoal, vamos lá, tá aqui nosso céu, tá aqui nossa praia, né? Vamos adicionar agora alguns elementos aqui, tá? Nossa casa já acabou, tá? Não vou colocar iluminação porque tá de dia. Eu deixei para vocês aí no pack para fazer download algumas modelagens, tá? Então eu vou vir cá em importar, tá? Eu já salvei em local, né? Porque eu já configurei eles. Vou salvar para vocês configurado também. Do modo nosso de galeria, né? Eu salvei 2 carros aqui. Então eu quero usar minha Porsche, tá? Já está configurado. Eu vou colocar ela aqui no meio fio. Opa, sumiu. Vou colocar ela aqui. Simplesmente rotacionar ela, tá? E a gente configura ela no solo ali daqui a pouco. E minha caminhonetinha aqui também, minha Fordzinha velha. Minha Ford não, né? Minha Dodgezinha velha aqui. Vou colocar ela pra cá, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou configurar meu Porschezinho aqui na minha rampa? Tá? Note que os pneus dele estão entrando aqui, né? É uma subida de rampa, então, né, esses pneus dele aqui da frente tem que estar mais altos, tá, ok? Então eu vou vir aqui pro, né, esse segundo módulo aqui, vou subir um pouquinho, tá? Vou pegar esses 3 pontinhos aqui, vou aplicar eles na rampa, tá? Esse pontinho aqui, aliás, branco, eu vou movimentar ele, tá? Se eu colocar ele no pezinho da rampa aqui, ó, parece que, né, Porsche está fazendo a manobra para entrar lá, tá? Como eu virei o pneu dela, tá vendo? Para entrar aqui, eu posso dar uma inclinação no carro, que consigo aparecer o carro e consigo ver que os 4 pneus dele estão encostando no chão, tá? Então, aqui já está configurado, tá? Parece um carro mais real aqui, brilho e etc, ok? Então, tem minha Porschezinha aqui, né? Vou deslocar ela para ficar mais real possível. Ok? Tá entrando na garagem. Minha Fordinha ali. Bem bacaninha. E pronto. Então, tem meus carros aqui. Tá certo? Vou adicionar mais. Então, vamos lá. Vou importar, né? Aqui, nessa parte aqui de modelagens, podem ver que eu deixei algumas coisas, tá, pessoal? Gente jogando vôlei, etc. Eu vou colocar essas 2 mulheres aqui fazendo Cooper, tá? Então, já pré-carreguei, né? Esperar carregar e vou colocar aqui elas fazendo essa caminhadinha, tá? Vamos ver como é que ficou. Não tá atrapalhando nada aqui a visão da casa, tá? Tá bem legal aqui. Posso colocar mais gente, posso colocar carro, posso colocar bike, etc, né? Por hora vai ser só essas mulheres aqui. Posso colocar, né, esse camaradinho aqui jogando vôlei com outro camarada, posso, né? Então por isso que a gente colocou essa faixa de areia maior, tá, gente? Normalmente em praia, né, isso aqui acontece, tá? Então eu posso chegar aqui, colocar ele mais para frente, né, jogando com o rapaz lá do fundo, tá? Então eu vou colocar esse aqui, né,
tá descalço. Ó. Eita, ficou bem grandinho, né? Então, deixa eu tirar um 0 aqui. Acontece isso, tá, gente? Você baixar algumas modelagens, alguma coisa, ele vem meio desconfigurado. O que você faz? Você traça perto da outra que está com tamanho normal e faz a configuração. Tá vendo que ficou bem maior, né? E aí você coloca onde é que você quer colocar lá. Bom, vou colocar esse outro rapaz aqui também. É como se os três estivessem jogando ali um vôleizinho aqui, tá? Ok. Bacana. Então tem pessoas aqui, tem minha Porsche ali, tá? Tudo bem regularizadinho. Eu vou arredar mais pra cá para não atrapalhar a minha questão aqui com a casa, meu carro e etc. Configurado. O que eu posso fazer mais aqui, Cadu? Então vamos lá. Vamos pelar agora, né? Vou pegar isso aqui, também tá na cena, tá, gente? Vou importar. Vou colocar aqui embaixo. Logicamente isso aqui, né, tá meio grandinho pro tamanho, tá? Mas, né? Isso aqui sempre vai ter em praia, infelizmente. Vou diminuir o tamanho, tá? Vou colocar mais coisas aqui, acho que é essa aqui mesmo. Essa aqui já veio pequenininha, tá? Então essa aqui, gente, infelizmente de toda a praia vai ter, tá? Então não adianta não. Cadu veio tudo branco e agora o que eu faço? Vou ir selecionar, tá? Aqui eu vou colocar tudo branco, né? Vou aqui em Base Color, selecionar a cor, texturas, tá? Vamos lá em modelagem, que esse um aqui, texturas, né? E aqui a gente tem um mapa de texturas, então vou clicar no albedo, vou vir aqui no normal, tá? O mapa de rugosidade, o mapa de metal, não sei porquê, mas tem aqui, né? E o mapa de oclusão de ambiente, tá? Que é esse aqui, ó. Ok? E aí eu tenho minha gaivota aqui já prontinha, tá? Por ação aqui, ó. Tá? Vou colocar outra, vou tentar achar aqui, que eu tenho uma aqui que é legalzinha, mas eu não sei qual que é. Deve ser essa outra aqui. É essa aqui mesmo, tá? A gente pode colocar ela chegando, né? De algum ponto, né? Observando aqui, tá? Pode ser que você não queira colocar também, gente, porque fica meio carregada a cena, né? Então, assim, né? Aí você, se você não quiser colocar também, tá? Mas está disponível ali. Depois eu faço a configuração disso aqui. Por enquanto, tá? Deixa eu ver se a outra aqui que tava melhorzinha. Deixa eu ver modelagens. Ok. Essa aqui, deixar essa aqui chegando aqui já, que é mais fácil. Outra coisa aqui, né, pra gente deixar mais legalzinho. Encostar aqui no chão, né? Vou aplicar a textura.
vou aplicar o normal, vou aplicar o roughness e o metal. Ok. Agora a gente tem uma Pepsi, um Doritos aqui, né? Gaivotas ao lado, pessoa correndo ali, gente jogando vôlei, tá? A bola tá aqui, né? E nosso céuzão bonitão lá, tá? Eu vou colocar as texturas aqui na gaivota, pessoal, depois, porque eu tenho que colocar mapa por mapa, tá vendo? Pena e etc, tá? Então isso aqui demora um pouquinho, tá? Aliás, eu vou colocar agora, só que aí eu vou adiantar o vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Então vamos lá, pronto pessoal, aí já coloquei, né? Vocês podem ver como é que ficou, né? A faixa de areia, Doritos no chão, uma Pepsi aqui, né? Uma Pepsi aqui, né? Pessoal jogando vôlei, gente fazendo caminhada, o carro chegando, garagem bonitinha, a casa já tá feita, né? Isso aqui eu vou dar uma clareadinha, que ficou bem escuro, tá? Isso aqui já resolve, né? Já dá um contraste bem legal aqui pra gente. Ok? Vou colocar a vegetação agora. Então vamos lá, dá um zoom aqui, né? Vou afastar, tá? Quanto mais alto, mais rápido o trabalho é melhor. Então vou vir aqui, né, em Skater primeiro, tá? Porque vou trabalhar essa vegetação aqui embaixo aqui, ok? Então vou aumentar meu network aqui. Vou vir aqui em Ornamental Grass, tá? Porque aqui é planta e grama, tá? Então vou colocar isso aqui, né? Vou colocar umas plantas variadas aqui, tá? O radius aqui pode ser tudo mesmo, tá? Densidade não tão grande, tamanho maior, um random size, né? Legal, para não ficar tudo do mesmo tamanho, tá? E vou aplicar. Então note que já deu uma margem boa pra gente aqui, tá, ok? Vou chegar pertinho, vocês podem ver que ficou bem variado de grama aqui pra mim, tá? Grama mesmo em si não tem tanto, tá? Mas eu quero essa vegetação aqui, ok? Quando eu aplicar nessa outra textura aqui fora, não vai dar legal não, tá? Acho que nem deixa eu aplicar porque tá muito grande o terreno, tá? E não tá sendo o método que eu utilizei, tá, ok? Então vou fechar isso aqui, tá? Note que quando eu selecionar vai ficar aqui para mim marcado, tá? E agora eu vou aplicar um só de grama para não ficar aquele negócio cheio só de grama lá, tá? Então vou vir cá em Ornamental Grass de novo, tá? Vou colocar apenas grama, vou colocar o radius total, densidade aqui um pouquinho maior, tamanho um pouquinho menor, tá? O random size aqui, e vou aplicar nessa parte aqui que tá essa vegetação, tá? Então ela vai aumentando, tá vendo? Quanto mais eu clico, tá? Aqui pra mim tá ok, já tá aparecendo aqui as minhas falhas de terreno, tá vendo? Né? E pra mim ainda aparecem as vegetações aqui, tá? Então agora para me aplicar aqui, diferentemente dessa ferramenta, eu vou aplicar o brush, tá? Ok, vamos ver como é que ficou de longe. Não, tá legal aqui. Tá muito alto não, mas tá legal, tá? Então vou vir selecionar aqui minha vegetação, tá? Vou clicar nessa plantinha maior e vou selecionar o brush,
tá? Não vou colocar o tamanho total não, mas vou pôr um tamanho grande, densidade agora um pouquinho maior, que eu não quero trabalhar só com grama, tá? Tamanho um pouquinho maior, o random size também, ok? Então eu vou, né, mudar aqui, vou aplicar um zoom, né, na minha cena e vou pintar aqui agora, tá? Onde que eu quero que essa grama fique, ok? Vai demorar um pouquinho para aparecer, né? A minha placa de vídeo aqui está habilitada aqui, distância de terreno de visão, tá? Então pode ser que corte alguma coisa aí para vocês, ok? Mas se eu chegar perto, isso aqui vai aparecer, tá? Tô aplicando, né? Vamos chegar pertinho aqui para ver se apareceu alguma coisa de, né, que a gente aplicou. Então tá aqui minha vegetação, tá? Ela vai aparecendo conforme eu vou aplicando. Aqui já tinha aplicado, tá? Se eu chegar perto aqui, ó, vocês vão ver que tem mais. Mas já aplicou uma por cima da outra, tá ok? Então não é tão legal assim fazer isso. Ficar achando que não aplicou e na hora de ver desaplicar, tá, pessoal? Então vou colocar o máximo aqui. Vou tirar tudo que a gente fez, vou refazer pra gente fazer de novo, tá bom? Então, selecione aqui em cima, tá? O brush, selecione, né, a vegetação que você quer. No caso, a gente já tem ela pronta aqui, então vou selecionar ela clicando nessa plantinha maior aqui, tá? Selecionar ela para não ter risco de pegar a grama lá, tá ok? Somente a grama. Vou clicar aqui em aplicar, tá? Vou diminuir o tamanho, ok? E vou aplicar. Se eu clicar aqui, ó, deixar no máximo, ele fica com esse pincelzinho azul e fica como, né, um skater, tá? Só que eu pintei o solo, certo, pessoal? Então eu posso clicar aqui quantas vezes quiser que ele não vai aplicar para mim, tá ok? Eu vou ter que fazer ele manualmente. Então eu vou diminuir até o tamanho aqui para aplicar mais rápido, não ter tanto travamento. Vou fechar aqui, né? Vou ver onde é que a minha cena visualiza ali, tá bom? Então vou aplicando aqui, ó. Vai aplicar, vai sumir, mas ele tá lá, tá, gente? Não precisa te preocupar não, tá bom? Aqui atrás da casa, pegou uma parte da casa ali, não tem problema, a gente apaga, tá? Note que não aplique também em áreas que não vão aparecer, tá, pessoal? Porque isso aqui consome recurso da placa de vídeo. Então, quanto a menos a gente consumir também, melhor, tá? Senão a gente fica com a cena muito pesada, demora muito para renderizar, né? E isso aí vai te dar um retrabalho, às vezes pode até dar um crash aí no seu D5 por falta de memória de vídeo, tá? Então isso aqui é muito importante a gente estar fazendo, tá bom? Vou colocar aqui, um pouquinho cá, um pouquinho aqui também. Vamos para a parte de cá, né? Que aqui vão ter mais árvores também, tá? Como eu vou colocar outras vegetações, pessoal, acaba que isso aqui também não vai aparecer tanto, tá? Mas é importante a gente, né, cobrir todos os buracos aqui. Não vou colocar na parte alta de algumas montanhas, tá? Porque também não vai aparecer muito, tá bom? Vamos colocar aqui, a gente, né, como falei, não vai ver. Se a gente chegar perto, a gente vê a mágica acontecendo aqui, tá? Por causa do distância view do meu D5 que está habilitado, certo? Agora vamos lá. A gente está na praia. Praia tem o que? Palmeiras. Então eu vou colocar elas individuais aqui primeiro, depois a gente vai colocar, né, na floresta lá, nossa. Primeira coisa, então, tá aqui em palma, tá? A gente tem nossos coqueiros aqui. Vou selecionar, né, esses aqui que eu achar mais bonitos, tá? Então seleciono um desse, vou colocar ele até para cá, na faixa de areia mesmo, tá? Não precisa de preocupar em colocar ali em cima não, tá? Então vou descer ele um pouquinho, né, para a faixa de areia aqui. Daqui a pouco a gente vai dar uma mexidinha para ficar mais real, então vou copiar ele para cá um pouco, né? Vou rotacionar para não ficar igual, vou aumentar o tamanho para não ficar igual,
Vou arredar mais um pouco, porque eu quero sombras aqui também na minha casa, tá? Então vou rotacionar um pouco. E vou chegar aqui um pouco, tá? Deixa eu ver se esse aqui ficou meio longe. Se vai interferir lá. Interferiu demais, né? Então, esse aqui pra cá e o de lá chegar mais pra perto. 1, 2, 3. Chegam mais pra cá. Tá? Na Avenida Beira-Mar tem coqueiros. Ótimo. Tá. Vamos lá. Esses dois aqui, né? Então esse aqui eu vou copiar para lá, esses aqui também eu vou copiar para lá. Segura Shift e arreda, tá? Vamos ficar aqui na reta da praia também, ok? Esse aqui eu vou colocar ele mais alto. Esse aqui eu posso chegar ele um pouquinho mais para cá, tá? Rotacionar ele também, tá? Colocar outros aqui e já começa a dar uma diferença aqui, né? E aí, Cadu, o que a gente vai fazer agora? Vamos colocar outras vegetações aqui, tá? Primeiro eu vou colocar os coqueiros aqui em geral, tá? Porque eu quero que eles apareçam aqui nas montanhas, etc. Então, vou vir aqui em Brush, tá? Vou selecionar os coqueiros que eu quero, então, palma, tá? Vou utilizar variados, eu não quero todos de um só, tá? Só que eu não vou colocar todos em HD também, porque isso vai pesar aqui minha cena, tá, gente? Infelizmente, pesa, tá? Então, vou aumentar aqui o radius, densidade, vou colocar pequeno, né? O size médio e random size ali, tá? Então, eu vou aplicar aqui na minha cena, tá? E aí, agora eu vou com vontade aqui, tá, pessoal? Porque eu quero que apareçam essa floresta aqui, né, até no pé das árvores, até no pé das montanhas aqui pra gente, tá? O pé das árvores foi ótimo. Ok. Aqui o lado cá, ok. Pronto. Vou regular aqui, vou apagar onde é que eu coloquei que não devia. Então, coloco aqui, tá? Do lado aqui tem essa borrachinha. Regulo o raio de ação, tá? Só apago aqui onde é que eu não queria colocar, ok? Tem aqui do lado de cima da montanha. Vou mexendo aqui e faço esse movimento de apagar ali, tá? Porque ele apaga lá, certo? Ok, ok. Aqui também já foi. Também já foi, pronto. Dentro de casa aqui apareceu um, então vou vir cá e vou apagar ele, tá ok? Faço esse movimento aqui de apagar aqui perto e apago ali para dentro. Pode ser que aumente o raio também, porque, né, não clicar ali não pega onde é que ele tá. Pronto, coloquei. Achei que ficou legal, mas ficou um buraco aqui, né? Então vamos lá, aplicar outras vegetações. Brush. Tá, não skater não, um brush, tá? E aí eu vou vir cá em Flower Shrub, né? E a gente tem alguns arbustos aqui que a gente pode colocar, tá? Então eu quero colocar isso aqui, eu quero colocar, deixa eu ver, shrubs aqui que são outros arbustos, né? Esse aqui, né? Vou variar, tá, gente? Pra vegetação rasteira aí, né? Alderberry aqui, vamos ver o que aparece, né? Outras vegetações rasteiras, tá? Então a gente tem 3 aqui, vou aumentar o rádio, densidade vou deixar médio, tamanho aqui ok, random size ok, vou deixar pequeno, random size, não quero muito, tá? E aí eu vou salpicar aqui a frente, tá, gente? Daqui a pouco a gente vai ver a diferença aí, tá? Ok, coloquei a minha vegetação aqui ficou um buraco, vou colocar aqui também, vegetação vai aumentando ali, né? E vou ver como é que ficou agora a minha cena aqui. Então, tem minha vegetação, tem árvores de fundo lá, tem, né, pessoal na praia aqui e tal.
Posso colocar outras vegetações um pouco maiores aqui? Posso, não tem problema nenhum. Até que bom que faz o contraste aqui com a montanha. Então aí eu vou fazer manual, tá? Vou vir aqui em palma, tá? Vou pegar esses coqueiros aqui um pouquinho menores, tá? Vou colocar eles aqui. Opa, aqui foi um grupo, né? Então eu vou pegar, vou colocar ele aqui, um cá, um aqui, um cá, etc, tá? Não necessariamente coqueiro, tá, gente? Mas eu estou usando coqueiro porque, né, eles já estavam aqui na nossa cena, tá? Vou pegar um desse, vou pegar um arbusto desse, vou colocar um desse, tá? Vou pegar uma árvorezinha dessa aqui, né? Vou colocar aqui, vou colocar outra lá, o fundo. Só para não ficar tudo no mesmo plano, tudo retinho, tá? Então aqui já deu um volumétrica melhor. Então, pessoal, tá quase acabando, tá? Falta só alguns detalhezinhos pra gente aqui, ok? Não sei se eu tenho uma modelagem de avião, mas a gente pode colocar pássaros voando também. Deixa eu ver se eu tenho aqui, só um minutinho, vamos lá. Blocos, animais. Aí tem um conjunto aqui de pássaro voando, né, de sombra apenas, né? Logicamente a gente também não vai ficar entupindo a nossa cena de coisa, né? Mas já que tá ali, a gente deixa bem bonitinho, né? Vamos colocar mais perto lá dos outros coqueiros, né? Quem gosta de coqueiro é maritaca, né? Ok. Aqui, acho que chega um pouquinho aqui, tá ok. Tá? Vamos colocar aqui agora nossa câmera, regular ela, né? O depth field aqui eu vou colocar na casa, tá? Vou dar uma desfocadinha aqui na frente, tá? Não tanto, acho que 6 aqui já ok. Então desfoca um pouco aqui esse plano, já pega lá. Minha sombra aqui, pra mim, eu acho que já tá ok, né? Eu não preciso mexer com sombra aqui agora, tá ok, tá? Cor aqui eu acho que também não vai ser legal a gente colocar, né, desaturação de cor, né, até porque a gente vai mexer ali no Photoshop também. Como é ambiente aberto, né, e praia também, acho que não vai ficar tão legal assim, tá? Vibrância também, né, a gente vai mexer no Photoshop ali, a gente pode deixar bem pouquinho por causa dos coqueiros, tá? Para ficar mais vívido, né, um verdinho mais aberto, legal, mais bonito, né? A gente tem aqui as nossas gaivotas, né? Uma já pousou, até botar ela mais pertinho aqui do Doritos, né? Uma aqui chegando, né? Pousando. E a outra vindo voando aqui, tá? Brigar pela comida. O pessoalzinho jogando vôlei, a bola de vôlei tá aqui, né? Nossas árvores, né? Posso subir mais a montanha lá pro fundo? Posso colocar outra também, acho que eu vou colocar outra, né? Só para aparecer o fundo lá, ficar mais alto ainda, tá, pessoal? Vou pegar essa aqui, dar uma travadinha mesmo, tá? É normal porque tá bem pesado isso aqui. Não vai aparecer. Deixa eu pegar aqui de novo e colocar lá. Que tá bem pesadinha a cena aqui, tá? E pronto, pessoal. Isso aqui tá feito, tá? Só regular esse pico ali e pronto, né? Aparece aqui no cantinho. Nossa cena tá aqui, só mandar renderizar, tá? Você escolhe os ângulos que vocês querem, né? Esse aqui eu salvei como um, né? Acaba que você quiser salvar outro, né? Por aqui, né? Tanto faz, tá? Só tem que terminar a vegetação ali
que eu coloquei por um lado só. Deixa eu mudar a câmera aqui para 30, né? Até porque está muito longe, tá? Então aqui também, né, a gente tem essa referência de câmera aqui, tá? Só faz o enquadro, lembrando que, né, tem que ter a visão da casa, tá? E, né, não ter distorção, tá? Então a gente, né, desliga aquilo ali, que senão ela vai ficar torta, tá? Vou deixar aqui, vou ligar aqui para vocês verem o que eu tô falando aqui, ó. Tá uma desproporção, né, parece que vai abrindo, tá? Então não fica tão legal assim, né? A gente deixa ela desse modo aqui pra gente, tá? A não ser que a gente suba a altura também, tá? Mas a gente está considerando a altura dos olhos, tá, da pessoa e da máquina fotográfica, se ela está agachada, em pé e etc. Tá? Tem essa ferramenta aqui também, né, de altura dos olhos, então eu estou considerando ela como se fosse agachada. Se colocar aqui 1,65, é uma pessoa de 1,65 m, tá? E aí a gente vê, né, o que fica melhor aqui para nossa fotografia. Tá bom, pessoal? Espero que vocês gostem. O material tá para download aqui no link, tá? Na descrição do vídeo aí. É só chegar e fazer junto, tá? Vou fazer alguns ajustes aqui pequenos, né? Que essa madeira eu não gostei e etc. Põe o resultado final aí, vocês podem fazer juntos aí, testando o jeito de vocês também, tá ok? Então é isso, até a próxima. Valeu!